Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos sobre os fatos sociais de Émile Durkheim. Vocês se lembram de Émile Durkheim? Na última aula nós falamos que Émile Durkheim foi um dos pais da sociologia, ele é um dos clássicos da sociologia, ele foi o responsável por levar a sociologia a primeira vez para a universidade. Émile Durkheim, na sua principal obra, As Regras do Método Sociológico, ele vai analisar os fatos sociais. Então, o fato social é um conceito muito importante, no qual a gente precisa entender esse conceito para que possamos identificar o que é fato social ou não. Então, no seu livro, ele diz que os fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo e exercem uma pressão ou coerção social, ainda que não se perceba sobre sua consciência. O que ele quis dizer com isso? Fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que são exteriores ao indivíduo e exercem uma pressão ou coerção sobre ele. Mesmo que a gente não perceba, a gente é obrigado a agir conforme aquilo que a sociedade nos diz. O que seriam essas maneiras coletivas? As maneiras coletivas são comuns a todos os indivíduos. Todos os indivíduos, fazem parte dessa sociedade que, para Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. Então, a coletividade, essas maneiras coletivas, todos os indivíduos, é comum a todos, sem exceção de nenhum indivíduo, é obrigado a agir de determinada maneira, a agir, a pensar e a sentir. E são exterior, é algo fora de mim, é algo que não depende da minha vontade, Independente da minha vontade, eu serei obrigado a agir de determinada forma, que exerce uma coerção social. Essa coerção social seria a pressão social, seria a sanção social, que seria que se você não agir daquela determinada forma, você poderá sofrer uma punição. Ou seja, fato social é algo coletivo, comum a todos os indivíduos, externo, está fora de mim, independente da minha vontade ou não, e algo coercitivo, ou seja, eu sou obrigada a agir daquela forma sob pena de sofrer uma punição, sob pena de sofrer uma sanção. Então vamos ver as características dos fatos sociais. Os fatos sociais têm 3 características: geral, exterior e coercitivo. O que seria a generalidade, a característica de ser geral dos fatos sociais? Geral é porque estão presentes no conjunto da sociedade, É comum a todos os indivíduos. Todos os indivíduos, entram na questão dos fatos sociais, sem exceção de nenhum indivíduo. É também algo passado de geração a geração, de pai para filho, de filho para neto, e assim sucessivamente, Todos os indivíduos, têm essa característica de ser geral e passado de geração a geração, desde a geração X para Y para Z até a geração atual, ou seja, comum a todos os indivíduos. Outra característica seria a exterioridade. O que seria a exterioridade? É algo externo a mim, é algo fora de mim, é algo exterior às consciências sociais, isto é, independente da minha vontade ou do anseio do indivíduo, ou seja, é algo que independe de mim, independente de mim, se eu quero, se eu não quero, se eu gosto ou se eu não gosto, eu sou obrigado. Então é algo externo à minha consciência, que não depende de mim, independente de mim. Ou seja, sua existência não depende da vontade individual, não depende da minha vontade para que as normas, as regras, as leis, o direito aconteça ou não.
ou seja, é algo fora de mim, né? É algo que não depende de mim para que as leis aconteçam. Por exemplo, a outra característica dos fatos sociais é a coercitividade. O que seria a coercitividade? Né? Uma força coercitiva, né, externa a mim, já que ele é exterior a mim, né, já que ele independe de mim, né, molda as vontades individuais ao coletivo. Ou seja, é uma força coercitiva, é uma pressão, né, é uma força maior que faz o indivíduo agir dessa ou daquela forma. Ou seja, é algo externo a mim, é algo fora de mim, é algo que vai moldar, né, a minha vontade, né, individual. E aí nós vemos que nossas vontades muitas das vezes não são conscientes, né, tá fora da nossa consciência. Essa coercitividade vai dizer o que você deve ou não fazer, vai dizer o que você pode ou não pode, vai dizer o que é justo ou injusto. Então, ela vai impor penalidades àqueles que não cumprem as suas normas. Se você não cumpre uma norma, se você não cumpre uma regra, né, se você infringe uma lei, você vai sofrer uma penalidade, você vai sofrer uma punição, você vai sofrer uma sanção, né? Ou seja, a sociedade, enquanto estrutura social, determinaria as condutas individuais. A sociedade vai determinar qual conduta você deve ter na sociedade na qual se encontra. Lembrando que existem várias sociedades, várias formas de ser, né, em várias culturas. Então, enquanto em uma sociedade algo pode, em outra não pode. Enquanto na nossa sociedade, por exemplo, a monogamia é correto, né? E em outras, a poligamia é algo errado, né? Na nossa sociedade, a poligamia é algo errado. Você não pode casar com mais de 2 pessoas no papel. Já em outras sociedades, isso é aceito. Então, a sociedade, né, vai determinar a nossa conduta, a nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de sentir. Essa que seria a característica do fato social. Ou seja, o indivíduo se sente pressionado a seguir uma norma estabelecida. Independente da sua vontade ou não, você vai ter que agir conforme o todo, conforme a maioria. Por exemplo, se você pinta o cabelo azul, e aí isso não é algo comum em determinada sociedade, você vai sofrer uma pressão, você vai sofrer uma coerção. E como que se daria essa pressão, essa coerção? Essa pressão e essa coerção, por exemplo, poderia se dar através de xingamentos, de menosprezo, de exclusão, ou seja, se você não vai conforme o todo, você vai sofrer essa pressão que se daria e essa coerção que se dá de diversas formas, né? Não só pela punição, mas também pela exclusão, pelo isolamento, ou seja, você tem que seguir essa norma estabelecida, mesmo que você não queira, já que é algo externo a você. Ou seja, impõe aos indivíduos um padrão, leis, normas sociais. E aí, quem geralmente impõe sobre o indivíduo esses padrões, né, é a mídia, os meios de comunicação, que tenta, de certa forma, colonizar o seu consciente, né? E aí, se você não age daquela forma, você vai se sentir excluído. Por isso que a televisão tem esse poder de alienação das massas. E aí você vai se sentir obrigado a ter o corpo da novela, da mulher da novela, a usar aquilo que as pessoas da novela usam, a consumir o que está passando na TV, né? A ser magra, a ser como a novela diz que você tem que ser. É por isso que impõe esses padrões, essas normas, essa maneira de manipulação das massas, através da TV que ela consegue impor esse padrão. A força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos
apresenta-se sob forma de sanções, punições, ou seja, se você não consegue se adaptar à sociedade conforme as suas regras, conforme as suas leis, conforme a sua moral, conforme a sua ética social, né? Se você comete um crime, se você infringe uma lei, você poderá ser punido, né? Você poderá ser preso, você poderá sofrer de alguma forma a punição, né? Que seria a sanção. Ou seja, os fatos sociais vai dizer que você tem que se adaptar à sociedade sob pena sim de sofrer essa sanção, sob pena de sofrer uma punição, né? Uma sanção que vai desde ser preso, né, a pagar uma multa, por exemplo. Então agora eu vou dar alguns exemplos de fatos sociais. O casamento. Por que o casamento é um fato social? O casamento, enquanto fato social, é comum a todos os indivíduos, né? Todos os indivíduos numa sociedade casam, é algo externo a você, independente se você queira ou não casar, o casamento vai continuar existindo, né? Então é algo fora de você. E o que seria a coerção, né? Algumas pessoas que não casam, que chegam em determinada idade e ainda não casou, isso principalmente a coercitividade no casamento seria que algumas pessoas, quando chegam em determinada idade e ainda não casou, elas vão sofrer, principalmente as mulheres, vão sofrer essa coerção, ou seja, ela vai sofrer essa pressão. Nossa, ainda não casou? Você vai casar quando? Né? Vai ficar pra titia. Então, esses alguns exemplos da coercitividade no casamento. O uso do uniforme. O uso do uniforme é um fato social porque, entrando nas 3 características, geral, comum a todos os indivíduos. Por exemplo, todos os alunos de uma escola devem usar uniforme, né? Coercitivo, geral. Exterior está fora de mim, não depende da minha vontade para querer ou não usar uniforme, né? Independente da minha vontade, eu sou obrigado a usar uniforme. E coercitivo, se você não usar uniforme, você poderá ser punido, você não poderá entrar na escola para assistir aula, né? Você poderá levar uma advertência. Então, o uso do uniforme também é um fato social. As regras e as leis. Eu sou obrigado a agir conforme alguma regra, alguma lei, sob pena de sofrer uma sanção ou punição, né? Então, as regras é comum a todos os indivíduos. Todos os indivíduos são obrigados a seguir essa regra ou essa lei, né? É algo exterior. Eu não quero seguir aquela regra. Independente da sua vontade ou não, você é obrigado a seguir essa regra. E coercitivo, se você não seguir essa regra, você poderá ser punido, você poderá sofrer uma sanção. As leis de trânsito, né? As regras e as leis de trânsito é comum a todos os motoristas, né? A todos os pedestres, a todos os indivíduos. Ou seja, aí seria a generalidade, comum a todos os indivíduos. Exterior, independente da sua vontade ou não, você é obrigado a seguir essa regra, essa lei. E coercitivo, se você não segue essa regra ou essa lei, você poderá sofrer uma punição, você poderá sofrer uma sanção que poderá se dar, por exemplo, através da multa. Ou seja, se você ultrapassa o sinal vermelho, você será multado, né? Independente se você segue ou não as leis de trânsito, né? Você será multado, mesmo que você queira ou não, né? E por isso que as regras e as leis de trânsito é um fato social. Trabalhar de terno e não de pijama, né? Quando você vai trabalhar, independente da sua vontade ou não, você é obrigado a, por exemplo, ir para o trabalho de terno, né? E não de pijama. Se você for para o trabalho de pijama, você não poderá adentrar ao seu local de trabalho, você não poderá exercer a sua profissão. Ou seja, é comum a todos os indivíduos, por exemplo, jornalistas, irem trabalhar de terno, né? É algo que está fora dele, independente da sua vontade ou não, você é obrigado a trabalhar de terno.
sob pena de sofrer uma sanção ou punição, que seria não trabalhar, por exemplo. Ir para a escola é comum a todos os indivíduos, né? Todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos são obrigados a estar na escola, ou seja, é comum a todos. Entra aí a característica da generalidade. A exterioridade é que, independente da sua vontade ou não, você é obrigado a estar na escola, estar estudando. Isso e coercitivo, se você não estiver estudando na idade escolar, que é dos 4 aos 17 anos, seus responsáveis serão punidos. Mesmo em tempo de pandemia, no qual nós estamos vivendo hoje, a educação, o ensino continua, porque é um fato social, é algo que independe da nossa vontade. Mesmo com pandemia, a educação escolar, as aulas continuam. Trabalho. Trabalho também é um fato social, algo comum a todos os indivíduos, Todos os indivíduos devem trabalhar em determinada idade, algo exterior a ele, independente da sua vontade ou não, o trabalho continuará existindo e é algo coercitivo, que como se daria a coerção? Muitas pessoas que não trabalham são taxadas de vagabundo, de à toa, de desocupados. Então, o trabalho também é um fato social. Votar é um fato social, É comum a todos os indivíduos maiores de 18 anos votarem. É algo externo a ele, independente da sua vontade ou não, você é obrigado a votar, sob pena de sofrer uma coerção. Mas se eu quiser, eu não vou votar. Tá, se você quiser, você não vai votar, mas aí você fica proibido, por exemplo, de prestar um concurso, de viajar, ou seja, você é obrigado a votar, mesmo que você vá e vote nulo. Mas o voto é um fato social, independente da sua vontade ou não, você é obrigado a exercer o voto, Ou seja, aquilo que o fato social diz, maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que exerce uma coerção, ou seja, uma pressão no qual o indivíduo é obrigado a agir. As crenças religiosas são comuns a todos os indivíduos de uma sociedade, Todas as sociedades manifestam determinada religião, Essa que seria a generalidade. A exterioridade está fora de você, independente da sua vontade ou não. As religiões existem, E a coercitividade seria que algumas religiões impõem algumas regras e algumas normas, algumas éticas de convivência, por exemplo. Em algumas religiões é proibido o fumo, as drogas, o aborto, ou seja, seria essa coercitividade dentro dos fatos sociais. Então, os fatos sociais, a gente tem que se lembrar que são, assim, essas maneiras coletivas, comum a todos, de agir, de pensar e de sentir, exterior a você, externa às nossas consciências individuais, independente de nós mesmos, nós somos obrigados a agir de determinada forma, a fazer determinada forma, sob pena de ser punido, sob pena de sofrer uma sanção e uma punição que se dá de várias formas, entre elas ser preso, multa, entre várias outras. Ou seja, os fatos sociais são comuns a todos. E aí, nas próximas aulas, nós continuaremos falando um pouquinho mais sobre os fatos sociais. Até a próxima aula!